Feliz sábado. É uma alegria muito grande poder estar na casa de Deus. Eu sempre, quando eu vou a uma igreja pela primeira vez, né, esse é o momento, eu me sinto em casa porque eu estou vindo para a casa da minha família. Né? Estou vendo pessoas conhecidas que fizeram parte da minha vida. E é muito bom a gente poder reencontrar as pessoas que amamos e as pessoas que estamos conhecendo agora e que com certeza já amamos, porque nós iremos em breve, muito em breve, estarmos todos nos céus. Essa semana é uma semana de poder. Mas antes de entrar na semana, eu vou me apresentar, né, gente? Porque quem me conhece, mas quem não me conhece, meu nome é Cláudia, eu sou casada com o André, que está aí. Todo mundo perguntando o que foi que eu fiz com o braço dele, mas não fui eu. O meu filho mais novo, o Vitor tem 14 anos, e eu tenho outro filho com 27, está fazendo domingo 28 e já sou vovó. Sou cercada de homens, viu? Só tem homens. E Deus seja louvado, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor está comigo, né? Frequento a igreja de Parque de Exposições. A irmã Elza disse logo, a igreja da irmã Lucimar. A igreja da nossa querida, amada irmã Lucimar. Frequento a igreja de Parque de Exposições, mas sou filha da Central de Natal. Claro, dê notícias de Arthur, que essa igreja orou por ele, você conhece? Agradeço demais a oração por Arthur. Já falei até com a irmã Elza, ele vai combinar aí para a gente trazer André é o meu filho. Ele já está com testemunho, já contou no primeiro momento, e ele está disposto a vir a cada igreja agradecer, porque esse testemunho é dele, né? Claro que nós fazemos parte disso, mas foi uma experiência linda dele com Deus, com ele e a esposa, e ele quer vir, temos um sábado aqui, agradecer pessoalmente a vocês. Mas Arthur nasceu e ficou na UTI, nasceu com obstrução no intestino, e ele precisou tirar 8 centímetros do intestino. Foram dias difíceis de luta, de dor, mas de muita vitória, porque Deus é Deus. E eu creio na oração intercessória. Eu creio no poder da oração. Essa semana é uma semana de poder. E hoje, de uma forma muito linda, Deus vai falar com a gente, porque eu creio, não sou eu que vou falar. O Espírito Santo vai falar comigo e com vocês, porque essa mensagem é para mim. E o sermonário dessa manhã é sobre adoração e missão. E eu vou pedir a liberdade a vocês de trazerem um pouco do sermão, mas dentro do sermão eu vou compartilhar com vocês um momento da minha vida. Porque a missão e a adoração tem a ver com a experiência da sua vida. Adorar a Deus é a experiência diária com Jesus. Não tem como a gente adorar a Deus sem a gente falar das nossas experiências. Mas antes de nós começarmos a orar, a ler a Bíblia e a ouvir o sermão, nós vamos orar. Oremos. Querido Deus, nesse momento, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. É impossível falar e ouvir ao mesmo tempo. Acalma a nossa ansiedade, Senhor, as nossas inquietações. Me silencia para poder ouvir a Tua mensagem, ouvir o Teu toque de amor, e que venhamos a sair desse lugar de uma forma diferente de como entramos. Deus, sou falha, pecadora, mas o Senhor quer disponibilidade. Que o Teu Santo Espírito se manifeste nesse lugar. Que saia de nós, Senhor, qualquer espírito de dúvida, de crítica, espírito que venha nos distanciar de Ti, porque Tu és um Deus que veio esta manhã se encontrar conosco. Que nós estamos aqui. Fica conosco, Senhor. Dá-nos a Tua bênção, a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Adoração e missão. Como não linkar tantas coisas diante desse tema? Eu adoro, eu tenho uma missão e eu compreendo quem eu sou. Você já parou para perceber, já fazer essa pergunta para você? Quem você é para o seu Criador? Quem você é para Deus? Essa semana nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, algo tão necessário nesses tempos. A igreja primitiva iniciou com a busca do Espírito Santo e com poder. E nós vamos terminar essa obra com a busca do Espírito Santo e com poder. Porque nós somos a igreja remanescente de Deus. E nós precisamos reviver, contar, testemunhar do poder desse Deus. Eu vou começar contando uma história para vocês. Em determinado lugar, uma jovem ficou grávida e ela não queria ter esse filho. E ela fez de tudo para que essa criança não viesse.
Conta-se que ela tomou medicação e nada, a gravidez continuou. Ela apertou a barriga, e aí, em outra família, em um lar onde existia 2 meninos, nasce uma menina, e essa menina ela morreu com uns 2 meses de nascida. E aquele pai daquela família, aquela família queria ter uma menina. E eles disseram, se essa pessoa tivesse uma menina, estiver grávida, for uma menina, eu quero. E esse menino nasceu. E ela foi para esse lar. Quando ela chegou nesse lar, tinha um menino, mais ou menos de uns 11 a 12 anos, que ele estava conhecendo a igreja através de estudos e através de um clube, chamado Clube dos Desbravadores. Quem conhece esse clube? Esse clube salva vidas. Esse clube é uma peça importante demais na obra de Deus, porque ele é um plano de Deus. E aí esse menino começou a frequentar esse clube. E ele cresceu, e essa menina chegou nessa casa, e ela foi crescendo, e quando ela completou 5 anos, esse menino tinha uns 15, 16, começou a levar ela para a igreja. E ela conheceu a igreja. E ela conheceu o clube. E essa menina sou eu. Amém. Só que quando eu descobri essa história, meus queridos, eu venho de um lar muito desestruturado. O meu irmão mais velho, ele era adventista. Eu digo que ele é, porque quem é adventista tem a mensagem sempre dentro de si. Tênis foi uma amiga minha da adolescência na Central do Natal. E eu venho de uma família com muito conflito. Meu pai era alcoólatra, a minha mãe não queria me adotar. Foi muito difícil toda essa relação. Mas dentro daquele lá existiu um menino que foi usado por Deus para me trazer essa igreja. E essa igreja faz diferença na vida das pessoas. Você faz diferença na vida das pessoas. E quando nós salvamos as pessoas, nós nos salvamos. E eu cresci. E foi muito difícil toda a minha vida de adolescência, naquele lar muito tumultuado. Mas eu tinha desejos no meu coração e sonhos. E eu queria ter uma família. Eu orei por uma família. E Deus me deu primeiro a família da igreja. Porque que família, viu? Que ora, que cuida. Esse é o nosso papel na igreja. E Deus me deu a minha família, com os meus filhos, com meu esposo. Imperfeita, mas na certeza de que Deus cuida de tudo. Amém. E quando eu descobri isso, meus queridos, eu tinha 30 anos de idade. Eu não sabia da minha história. E naquele momento eu fiquei muito desorientada em compreender tanto conflito, tantas questões que eu vivenciei com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos. E eu comecei a entender muita coisa do que eu tinha passado. E foram dias muito difíceis. Mas todos dizem que eu reagi muito bem. Mas nesse ano, no ano que eu descobri, em 2004, eu fui trabalhar, na época da área de saúde. Eu era da área de enfermagem, eu não sou mais hoje, eu sou psicóloga. Mas eu era da área da saúde e eu fui trabalhar um belo dia e fui trabalhar com febre. Disse, cara, eu estou um pouco com a gripe. A sensação era de gripe, corpo dolorido. Só que essa febre, meus queridos, durou 5 meses. Eu tinha febre todo dia. Eu tinha dores terríveis todo dia. E aí, ninguém, nem o médico conseguia descobrir o que eu tinha. Comecei a fazer vários exames. E aí disseram que eu estava com uma inflamação no rim. Começaram a tratar. O antibiótico não fazia efeito. Eu em casa, eu tinha só o filho mais velho, André, ele tinha na época 10 anos. Eu e André imerso nesse processo, nesse grande sofrimento. Eu sem entender e me questionando muito por que eu estou passando por isso. Nós somos assim, né? Nós questionamos por que nós estamos passando por isso. E aquelas febres, elas vinham com muita dor. E eu dizia, André, eu estou começando a ter, estou tendo delírio, segura minha cabeça, porque se eu convulsionar, eu preciso proteger minha cabeça. E os médicos que trabalhavam comigo na época, eles olhavam para mim sem compreender o que estava acontecendo. E eu não sabia se eu tinha câncer, se eu sabia se eu tinha lúpus, se eu sabia se eu tinha leucemia. E foi feito todo o rastreio, nada. E eles me internaram. Eu fiquei 15 dias no Gisele da Trigueira, dentro de um quarto, isolada, fazendo uma pesquisa de vários exames e nada. O infecto olhou para mim e disse, filha, olha, tu vai para casa e vai comer fruta e verdura porque não tem condição não, a gente não sabe o que é não.
Eu tomei todos os antibióticos que vocês possam imaginar na veia. Estouravam minhas veias, eu sentia dores. E eu confesso, meus amores, eu estava sem forças. E a igreja estava orando por mim. E durante esse período eu vivia muito perturbada. Eu escutava as vozes dizendo que eu não era merecedora, que eu não ia ser curada, que eu não era amada por ninguém. Não sei se você já se sentiu assim. Não sei se você já se sentiu sozinho ou sozinha, mas deixa eu te dizer uma coisa, você não está sozinho. Isso não é Deus que está dizendo para você. Vamos abrir a Bíblia em Isaías. Isaías 43. Agradeço muito o ventilador, você cantar o som assim. Começa a vontade de espirrar. 43, 1 ao 5. Obrigada, irmão. Desculpa, estou causando. 43, de 1 ao 5, diz o seguinte: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei seguro. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, e nem a chama, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Sebá por ti. Enquanto fostes preciosa aos meus olhos, também foste glorificada. E eu te amei, pelo que dei aos homens por ti e aos povos pela tua alma. E o início do 5: Não temas, pois, porque eu estou contigo. Tem muitos momentos na nossa vida que nós nos sentimos assim. Parece que as águas vão nos submergir. E eu me senti assim, eu me senti muito angustiada. Fui para casa e as minhas amigas de trabalho decidiram pagar uma consulta para um médico especialista. Ele era hematologista, mas ele é aquele homem que investiga tudo. E esse médico me atendeu de madrugada, minhas irmãs. Ele está lá no hospital e quando surge uma urgência ele sai. Aí ele atende assim. 2 horas da manhã eu estava no hospital com o André, e queimando de febre, e ele pediu para que eu entrasse. E aí ele olha para mim e diz assim: olha, meus queridos, olha, minha querida, isso aqui, a gente vai ter que começar tudo de novo. Me deu uma angústia olhar para aquele pilha de exame e ele olhar para minha cara e dizer que eu tenho que começar tudo de novo. E ele disse: eu vou te dizer uma coisa, eu não acho que isso é ruim, mas a gente vai pesquisar. E ele pediu para que eu fosse fazer uma tomografia. E eu fui fazer essa tomografia. E eu estava sem forças, cansada. Eu disse: meu Deus, eu não aguento mais isso. E quando eu chego para fazer a tomografia, o médico que estava lá era um conhecido meu. Ele disse: Claudinho, o que você sente mesmo? Eu disse: febre, dor no corpo, dor nas articulações, rigidez na nuca. Claudinho, que negócio é isso? Vamos lá. E aí ele foi fazer a imagem que o médico tinha solicitado, que ele queria que meu rim fosse visto em 3 dimensões. E quando ele estava fazendo isso para girar, porque a tomografia ela é fatiada, o raio-x era uma imagem assim, gente, você vê a imagem toda no pulmão. A tomografia ela vai fatiando assim, os pedacinhos, e ela vai aparecendo assim, as imagens pequenininhas. Estou explicando para quem não teve acesso e para quem tem acesso, mas não conhece. E aí ele fez aqui o meu rim, e quando ele fez a parte superior do rim, ele pegou a base do meu pulmão. Quando ele pegou a base do meu pulmão, a partezinha final, ele foi onde eu estava. E disse: olha agora, o teu problema não é rim, o teu problema é pulmonar. Eu não tinha clínica no pulmão, eu não tinha falta de ar, eu não tinha cansaço, eu não tinha dificuldade de andar. Mas ele disse: o seu problema é pulmonar. Eu disse: eu não vou fazer tomografia de pulmão, não. Porque eu estava fazendo tudo particular. O meu plano de saúde na época, eu precisei colocar na justiça. Ele me negou a minha internação, eu fiquei em Gisela. Ele me negou exames que eram mais caros e a gente tinha que estar o tempo todo nessa batalha. E eu estava fazendo aquele exame porque as minhas amigas de trabalho tinham se unido para pagar a consulta e me ajudaram no exame. Às vezes nós precisamos de ajuda, sabe, meus queridos?
E às vezes nós ajudamos. E a vida é isso. E aí, ele olha para mim e diz assim: eu vou fazer o teu exame de pulmão, Cláudia, de graça. Eu vou ver o teu pulmão. E quando ele fez o meu pulmão, ele viu um monte de nódulos pequenininho, estranho, todo denso. Ele disse: Cláudia, isso é uma doença raríssima. É uma doença de imunidade, ela é imunodepressora. Eu estou suspeitando de uma doença rara, porque as doenças de pulmão são muito parecidas, mas você vai voltar para o médico e ele vai te orientar. Eu senti um alívio, porque agora eu sabia o que eu tinha. Vou eu para o médico. Chego lá e ele diz assim: olha, Cláudia, você vai ter que ir para um cirurgião. O quê? Um cirurgião. E essa cirurgia no hospital, o doutor disse: não, Cláudia, na feira do Alecrim, em cima da banca. É no hospital, mesmo. Gente, eu estava desorientada, perdida. Eu não conseguia ouvir nada, eu não conseguia entender nada. E a igreja orando. Todos os lugares que eu ia, as pessoas estavam orando por mim. E aí chegou um dia que eu disse: eu não quero ir para a igreja, porque as pessoas estão olhando para mim como se fosse morrer. Eu quero ir para outra igreja. Até porque eu tinha dito para minha psicóloga que eu não estava bem e que eu estava ouvindo que eu ia morrer. E ela disse: olha, faz o seguinte, vai em outra igreja e escuta o que a outra pregadora que sabe da tua vida vai dizer. Só que eu não fui. Eu fui para a igreja que eu frequentava mesmo. E quando eu cheguei lá, aquele irmão pregando, que não sabia nada da minha história, ele não sabia o que eu estava vivendo, ele falou tudo para mim. Porque Deus é assim. Se você está precisando, Deus vai falar com você. Ele conhece a tua necessidade. Outra vez eu disse: eu quero ir, eu vou em outra igreja hoje. Eu chego lá, quando eu chego na igreja de satélite, o irmão me vê na porta e diz: a irmã agora acabou de chegar. Vamos nos ajoelhar e orar por ela. Isso é amor. Eu louvo a Deus por esse amor. Ore pelas pessoas, não desistam delas. Se você tem alguém na tua família e você olha e diz assim: não tem mais jeito não, ore por ela. Se é uma doença física, ore. Se é uma doença emocional, ore. Deus ouve as nossas orações. Porque merecemos? Não, não merecemos. Porque nós somos seus filhos e somos suas filhas. E nós somos felizes quando ouvimos um filho falar com a gente. Quem é um pai e mãe sabe isso. Nós até sabemos o que está acontecendo, mas é bom ouvir do nosso filho. E aí ele disse: você vai para o cirurgião. Eu fui. O cirurgião muito fino disse assim: olha, é o seguinte, isso é muito sério. Você vai ter que tirar um pedaço do pulmão para saber o que é. Corre risco de vida, pode morrer na hora da cirurgia. Mas é necessário porque essas doenças são todas parecidas. Tá certo. Eu trabalhava na UTI, meus queridos, na época da enfermagem. Eu sonhava com os barulhos dos aparelhos. Eu entrei assim numa angústia muito grande, muito grande. E eu comecei a dizer: André, eu não quero fazer essa cirurgia. Você sabe o que eu fiz? Eu saí procurando todos os médicos que vocês possam imaginar para ouvir desses médicos que eu não ia fazer essa cirurgia. Sabe, eu me sentia muito autossuficiente em termos de resolução dos meus problemas. Eu queria resolvê-los do meu jeito. E nós não somos autossuficientes. Nós dependemos de Deus. E Deus faz o melhor para mim e para você. E quando eu entendi isso, a minha vida deu uma virada. Porque se eu perdesse o ônibus, eu me irritava. Eu me chateava. Poxa, perdi o ônibus, vou chegar atrasada. Gente, Deus cuida dos detalhes da nossa vida até perder o ônibus. Deus cuida de você, você confia nisso? Você acorda de manhã e diz assim: Senhor, eu entrego a minha vida a você, entrego a minha vida ao Senhor, então confie, Deus cuida de você. Agora permita que Ele cuide de você. Eu não estava permitindo, eu estava me debatendo, querendo resolver uma situação. Eu tenho que procurar algo para resolver isso, porque eu sou assim. No meu trabalho eu resolvia tudo. Na minha casa eu resolvia tudo. Desde criança eu resolvia tudo. Eu ia para a escola só. E Deus disse: não, filha, não era você não. Eu cuidava de você, olha, você ia para a escola comigo. A tua família sou eu que cuido. No teu trabalho sou eu que cuido, porque você só está lá porque eu permito. Para de achar que você está aí porque você tem mérito. Não tem não. Você está aí porque Deus permite. Porque Ele te dá força, saúde e sabedoria. E Deus vai te dar.
coração. E Ele sonha com a gente, junto com a gente. E aí ele disse, tudo bem, vamos lá marcar essa cirurgia, né? Depois de todas as minhas andanças, todos diziam a mesma coisa. E eu ligava para o André, momento chora. E aí, fui eu para São Lucas fazer a minha primeira, né? Me internar, fazer a cirurgia. O médico olha para mim e disse, Cláudia, hoje não vai dar para fazer essa sua cirurgia, porque não tem vaga na UTI. Você vai sair da cirurgia direto para a UTI. Eu disse, certo. Não sei se eu ficava feliz porque eu não ia fazer, ou triste porque eu ia ficar no tempo, porque ele não tinha explicado essa parte. E aí também não chegou os grampinhos que precisa para o pulmão, enfim, você não vai poder fazer hoje. Tá bom. E aí passaram-se mais algum tempo, marcamos o segundo momento, ele me liga, Cláudia, não vai dar para fazer sua cirurgia, eu perdi uma pessoa da minha família, como é que você está? Eu estou tendo febre. Mas as febres estão com um tempo mais longo. Antes eu tinha febre toda hora, agora vai sendo mais rápido assim, tá? Eu tenho febre às 8, eu vou ter às 10, às 11, estou tendo um tempo maior. Você está tomando alguma coisa assim? Não. Mas eu estava tomando muita água. A minha sogra era vegetariana, ela cuidou muito de mim naquele momento. Sinto muita falta dela, por sinal. E muita oração. E aí volto eu, mais ou menos, acho que um mês depois, né? Tem coisas que eu esqueço, André me ajuda. Um mês depois, e ele olha para mim e diz, pronto, a gente vai marcar para dezembro. Eu estou em dezembro, vou passar o Natal no tempo. Cláudia, mas é porque assim, a gente já teve esse tempo todinho. Mas então vamos aqui, a gente marca no iníciozinho de janeiro. Eu disse, pronto, tá bom. Aí eu disse, doutor, não era bom a gente fazer outra tomografia? Porque do tempo que a gente marcou para cá, já está uns 2 meses. Porque o médico, senhor, precisou desmarcar e primeiro do Cláudio, isso não muda, isso não muda. Isso é uma doença intersticial pulmonar, isso não vai ter mudança. Tá bom, então, não. Aí ele estava preenchendo, me entregou, quando eu levantei, ele olhou para mim e disse, olha, peraí, você quer gastar dinheiro? Vamos fazer outra. Eu disse, tá bom. Faça no mesmo médico, no mesmo lugar. Eu disse, tá certo. E aí, eu fui fazer essa segunda tomografia. Só que antes de eu fazer essa tomografia, eu pedi a André na época, né? Pra gente ir no quarto que eles olharem por mim. Essa parte do meu testemunho, eu já conto há muitos anos, tá? Só o Vitor tem 14. Mas esse momento, ele é muito forte para mim. Porque eu me lembro literalmente do que eu senti, do que eu vivi. Eu entrei no quarto com o André, eles oraram por mim. E eles terminaram a oração, e eu fiquei lá. E eu comecei a chorar. Chorar muito. Como uma criança. Estava precisando de colo porque tinha sofrido uma queda. E eu falei assim, Senhor, por favor, fala comigo. Eu estou muito angustiada. Eu estou com medo. Sabe, meus amores, nós sentimos medo. Nós sentimos incerteza diante do nosso coração. E Deus está ao nosso lado nesse momento. A Bíblia não diz que nós não temos que ter medo. Nós só precisamos acreditar que Deus vai cuidar de tudo. Nós sentimos. Mas quando nós confiamos, esse sentimento muda. Porque nós sabemos em quem cremos. Sabemos o que Ele pode fazer por nós. E naquele momento eu disse, Senhor, eu preciso falar contigo assim, pessoalmente. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu estou tendo essa necessidade. E nunca você vai aos pés de Jesus com uma necessidade que Ele não vai te responder. Nunca. Todas as histórias bíblicas, as pessoas quando foram até Jesus, elas nunca mais foram as mesmas. Você não é mais o mesmo. E essa fé só vem de Jesus. É Ele que nos dá. Não é nossa, é Ele que nos dá. São as experiências da nossa vida com Ele que nos dá. Tanto é a experiência que Arthur vivenciou esse ano, né? O meu neto, eu tenho certeza que Deus está dando comando. Dói, mas a gente tem essa certeza. E quando ele saiu, eu abri a Bíblia e eu quero que vocês abram comigo em 2 Crônicas. Esse é um verso muito conhecido. Eu e Deus, a gente cantava ele até no coral lá na central.
quando adolescente. Mas nesse dia ele fez muita diferença para mim, porque Deus é assim. Ele se renova na sua palavra para a nossa necessidade. E 2 Crônicas 7,14 diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Qual é a terra que você está precisando que Deus sare? É a sua vida física? É a sua vida emocional? É a sua vida financeira? É a sua vida familiar? Qual é a terra que você está precisando que Jesus, que Deus sabe? Eu estava precisando de um milagre. Eu estava precisando. Mas quando eu li esse verso, me veio muitas coisas. Me deu uma paz, eu senti. Eu estou numa retrospectiva assim da minha vida e eu fiquei pensando, eu sou nessa igreja desde os meus 5 anos de idade. Eu ficava sentada no banco. Tinha dia que eu dizia que eu não queria ir para a igreja porque eu estava cansada. Eu nunca fui fazer um programa lá na frente. E Temi sabe disso. Eu nunca fui. Eu nunca me imaginei aqui contando tudo isso para vocês. Eu não ia. E eu sei que eu precisava. Naquele momento eu precisava que Deus me auxiliasse. Porque eu olhava o irmão com cara feia, eu já não queria ir para a igreja. Olha, a gente tem um papel muito importante na vida do outro. Nós precisamos amar as pessoas, tratar as pessoas bem. Mas o nosso maior princípio e principal objetivo de estarmos aqui tem que ser Deus. Tem que ser os céus. Porque senão não faz sentido. Eu não posso vir à igreja só por causa do irmão André. Não faz sentido. E aí, naquele momento, muita coisa fez sentido. E eu fui fazer meu exame. Chego lá, ele me deita, faz o exame do pulmão, ele volta e diz: Paulinha, vamos aqui. E aí ele me mostrou os exames anteriores e me mostrou o exame atual. Ele disse: o que você está fazendo? O que você está tomando escondido? Eu era de enfermagem. Essa foi a primeira pergunta que eu recebi. Eu disse: eu não estou tomando nada. Eu estou tomando água e oração. E ele disse: olha, Cláudia, eu não sei a água, mas a oração está fazendo efeito. Amém. O seu pulmão melhorou 90%. Mas aí deixa eu te dizer uma coisa: você vai para um especialista em pulmão. Deixa eu ligar aqui para uma amiga minha que me ligou. Falou com ela, Betânia Caldas. Um anjo que Deus colocou na minha vida. Essa mulher me tratou. Só que quando eu fui para ela olhou para mim e disse assim: Cláudia, isso aqui é uma doença que eu fui para o Rio de Janeiro fazer um curso sobre ela. Você é meu primeiro caso, Natal. Sabe, meus queridos, Deus não fica em silêncio sem trabalhar por você. Se Deus está em silêncio, Ele está fazendo grandes coisas por você. Eu sentia Deus em silêncio. Eu não sei se Deus estava em silêncio ou se eu estava tumultuada demais, né? Porque quando a gente está falando muito, a gente não ouve o outro. Deus falou muito comigo no hospital, operou grandes coisas. Eu tive um momento de choque. André tirou o soro do meu braço para retornar, porque eu já estava apagando. Deus cuidou de detalhes incríveis nesse momento. Mas aí, ela disse que estava fazendo esse curso e disse: Cláudia, eu vou fazer 2 exames em você. Você vai tomar galho, que é uma substância radioativa, e você vai passar por um procedimento lá na liga. E dependendo dos resultados, a gente vai iniciar o tratamento. Mas eu não vou descartar essa cirurgia. Eu disse: tudo bem. E aí, fiz os 2 exames e levei para ela. Quando ela olhou, ela disse assim: olha assim, deixa eu te dizer, eu não vou fazer a cirurgia. Nós vamos iniciar o seu tratamento. O pulmão está ainda com bastante micromódulos. A minha doença se chama sarcoidose pulmonar. Chique, né? Bem estranho. É uma doença muito conhecida na Europa, pouquíssimos casos no Brasil. Pode ser de origem hereditária, mas ela só desenvolve diante de alguns picos de estresses, alimentação. Ela é muito de imunidade, uma doença imune, de autoimune. E ali eu já tinha feito uma mudança na minha alimentação, eu já estava nesse processo. Minha sogra me ajudou muito nesse processo. E eu percebi que aquilo foi acontecendo justamente
justamente pela minha mudança e pelas orações. E porque Deus tinha um plano. E Deus trabalha com a gente de formas diferentes, porque nós somos filhos diferentes. Claro, se você tivesse precisado da cirurgia, Deus teria conduzido tudo, porque seria isso que eu teria precisado. Mas eu ouvi da médica que eu não ia fazer. Mas ela disse assim: você vai fazer um tratamento com a dose altíssima de corticoide. Eu comecei a tomar 60 miligramas. É uma dose muito alta, você vai ficar muito inchada, porque incha, você vai ter desmaios, você vai ter tontura, você vai ter muitas contraindicações desse tratamento, mas ele é necessário. Você está disposta a gente trilhar isso juntas, eu disse tudo. Porque a minha parte eu tenho que fazer. Deus faz tudo por você, menos a sua parte. Se você precisa mudar sua vida, mude, porque essa é a sua parte. Deus deixou na Bíblia e no Espírito de Profecia orientações nos auxiliando na nossa parte. Que Deus livre. Mas depende de você. Se a sua parte é se ajoelhar e clamar, clame. Se a sua parte é mudar a sua alimentação, mude. Se a sua parte é você fazer exercício, mudar o estilo de vida total, mude. Porque existe a nossa parte. E eu precisava fazer a minha parte. E eu continuei com a minha alimentação, continuei fazendo tudo que eu podia. A doutora Betânia também foi muito usada e Deus atuou. Só que ela tinha um receio muito grande de tirar a minha medicação. Porque era algo que se tirasse podia retornar, e era algo muito novo, e ela diminuía e depois ela aumentava e ficou isso. E eu estava com 2 anos já de tratamento, foi um período que eu fiquei muito inchada, tive muita espinha, foi um momento muito difícil. Toda a paciência do mundo aí para André e gratidão por isso. E quando foi em 2007, no início de 2007, eu começo a sentir umas cólicas e procuro a minha médica e ela solicita uma ultra e percebe que eu estou com o meu colo uterino fechado e diz: olha, vamos fazer um PETA. Eu disse: não, doutora, eu não estou grávida não. Tem certeza que eu tenho? Não estou tomando anticoncepcional porque não podia por causa do hormônio, mas nós estamos nos prevenindo e estamos bem, tudo bem, nós vamos fazer. Faço beta e à tarde eu recebo o resultado e eu estava grávida. E eu perguntei para ela: como foi isso, doutora? Eu disse: não, isso aí eu sei, nada disso. Eu fiquei grávida. E ela ficou muito angustiada. Cláudia, é muito perigoso. Você tomar um corticoide, eu não vou poder tirar. Ele pode nascer prematuro extremo, ele pode vir neurologicamente comprometido. A gente pode a qualquer momento ir para um hospital e fazer um aborto clínico, porque a sua vida e a vida do seu filho é a sua. E foi um momento assim bem tenso, né? Eu estava só, no dia eu fui para a consulta, André não poderia, eu disse: para que eu vim aqui sozinha? E depois eu procurei a minha ginecologista era a nossa igreja, ela disse assim: Cláudia, eu nunca esqueci essa frase. E ela também foi ginecologista da minha nora. Ela disse: Cláudia, eu sei o Deus que eu sirvo. Meus queridos, você sabe o Deus que você serve? Você conhece esse Deus? Você sabe o que você representa para esse Criador? Você é especial demais. Eu me sinto amada demais por esse Deus. Eu até brinco, eu estou até convencida, mas é para ser. Ninguém é igual a você. A tua história é única, a tua vida é única. Deus cuida de você no momento que você foi concebido. É meu, fui eu que criei. Eu determinei. Você é escolhido, se sinta amado, se sinta especial. Eu sei o que é me sentir amada pelos meus pais, mas eu sei o que é me sentir amada por Deus. Seja a pessoa que se sinta mais amada porque você é. E eu me senti muito amada, porque eu fiquei a minha gestação toda sendo acompanhada. Eu fazia outra, uma atrás da outra. E quando eu completei 4 meses de grávida, eu tive que ficar fora. Fiquei em repouso, não pude mais fazer nada, eu estava na época estudando, trabalhando, fiquei distante de tudo. Eu fiquei 3 anos afastada pelo INSS, né, porque eu engravidei, eu estava afastada por causa do meu tratamento, mas eu estava começando a retomar os estudos. E aí, quando foi dia 7 de novembro, Vitor nasceu. E não é por nada não, é lindo. É lindo. Nasceu lindo, nasceu ruivo, perfeito.
A minha médica foi me visitar e disse assim: Cláudia, era para domingo ele ter vindo com as unhas enrugadas, assim, tudo corte-corte que ele tomou. Mas ele deu perfeito. Amém. E quando ele nasceu, ela olhou para mim um mês depois da minha consulta de retorno, ela disse: a partir de hoje, eu vou tirar o seu corte-corte. Quando eu contava o meu testemunho, eu ia até antes de ficar grávida, porque eu cheguei a dar o testemunho antes de grávida. E eu dizia assim: eu ainda vou contar esse testemunho dizendo que eu não vou mais tomar esse remédio. E aí, quando o Vitor nasceu, ela disse: Cláudia, você não vai mais tomar corte-corte. Nós vamos observar, vamos tirar. E todo ano eu fazia meu acompanhamento. Todo ano eu fazia todos os exames para controle. E aí eu tive que não mais ser acompanhada por ela devido ao plano de saúde. Eu fiquei indo para ela todo ano e depois eu ia para outro médico e dava o retorno a ela. E o outro médico dizia assim: Paulo, eu só sei que você tem essa doença, primeiro que você contou e depois porque tem uma cicatrizinha no seu pulmão. E eu conheço a profissional que cuidou de você. E quando foi esse ano, no início do ano, não, ano passado, quando foi o ano passado, mais ou menos de janeiro para fevereiro, eu fiz a bateria de exames, porque em novembro, anteriormente eu tinha tido Covid sem sintomas, e eu fui fazer todo o controle, e eu recebi alta. E ela disse: você só precisa retornar se você tiver algum problema pulmonar. Mas o seu pulmão está todo sarado. Eu não sei o que você está precisando nessa manhã. Eu sei que eu vim trazer um Deus que pode todas as coisas. E eu quero ler com vocês o que está em Marcos 7, 10 e 27. Eu tenho um pacto com Deus. Todas as vezes que eu estou convidada a pregar na igreja pela primeira vez, o meu primeiro sermão é a minha história. Por isso que eu vim hoje fazer o encerramento dessa semana de oração. Dizer para vocês que a adoração e missão, elas estão extremamente ligadas. Porque a gente adora o Deus que a gente entende o que Ele é na nossa vida. E quando a gente entende o que Deus é na nossa vida, nós vamos para a missão de falar desse Deus para pessoas. Conte às pessoas o que Deus vem fazendo na tua vida. Eu não sei se você está dentro de uma situação impossível. Eu não sei se você veio essa manhã angustiado ou angustiada para a igreja. Ou talvez nem tenha vindo para a igreja por vontade. Eu não estou com vontade de ir à igreja. Eu não sei se ao sair de casa você se chateou. Sabe, irmãos, essa semana a Bíblia e o Espírito de Profecia falou que nós temos que ser ousados. Vocês ouviram essa palavra aqui? Ousadia, entusiasmo. Não é fácil você se determinar a falar de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: essa batalha é de Deus e Ele vence. Amém. Coisas acontecem quando você está disposta a trabalhar para Deus, a fazer algo por Deus. Às vezes você se aborrece, às vezes você se estressa, às vezes coisas pequenas vêm ao seu nem você me conta, você diz assim: eu não. Mas olha, essa obra não é minha e não é sua. Essa obra é do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que nós temos que buscar e temos que crer. Porque nós somos a geração que vai ver Jesus voltar. Não tem condição. Não tem condição. Mesmo que você não conheça nada da palavra de Deus, nada. Você olha para esse mundo e diz: está tudo errado. Esse negócio está meio coisado. Não tem condição de um ser humano estar bem no mundo desse. De não se afetar com o mundo desse. De estar feliz com o mundo desse. Não tem condição. Nós olhamos para todos os lados e nós só vemos coisas ruins. Claro, a vida é ruim? Não. A vida não é ruim. Os acontecimentos estão surgindo porque o que Deus tem prometido para nós é uma vida perfeita e maravilhosa. Por isso que a vida faz sentido aqui. Porque eu e você temos esperança. Porque se eu e você não tivéssemos esperança, a vida era ruim. Mas louvado seja Deus porque nós temos esperança. E essa esperança nos renova. Essa esperança nos faz acreditar em dias lindos que estão por vir. Essa esperança nos faz ir trabalhar no intuito de estar ao lado das pessoas que amamos, de falar da vida dessas pessoas, de ter um comportamento diferenciado, porque Jesus criou você e eu para sermos bênçãos. Eu e você somos bênçãos. Nós não somos maldição na vida das pessoas. Nós respiramos bênçãos. E eu louvo a Deus porque vocês são bênçãos da minha vida.
Eu estou aqui porque vocês oraram por mim. O meu neto está aqui porque vocês oraram por ele. E que bom, meus queridos, que nós olhamos para dentro da gente e a gente vê que somos impotentes, pequenos, dependentes de um Deus grande, maravilhoso. E essa manhã Ele está dizendo assim para mim e para você: eu sei que tem coisas que você acha que é difícil. Eu sei que tem coisas que você fica triste, que você tem medo. Eu te conheço, eu sou teu pai. E em Marcos 10:27 diz assim: diz que Jesus estava olhando para eles, mas Jesus essa manhã está olhando para você. E olhe, leia esse verso dizendo isso, porque foi assim que eu fiz quando eu elaborei esse sermão. Jesus, porém, está olhando para você, Cláudia. E Ele está dizendo o seguinte: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E mesmo que você tenha um problema, uma situação que humanamente não tem solução, nós temos a promessa de um Deus que vai vir cessar todo o nosso sofrimento. Mas acredite, Ele está do teu lado. Para de se debater. Para de procurar soluções nas tuas mãos. Faz a tua parte. Ela existe. Mas a tua parte, faz com Deus. Não faz só. Sabe, meus amores, quando eu vou fazer minha caminhada, quando eu vou me alimentar melhor, eu digo: eu não estou fazendo isso só. Porque só eu não vou conseguir. Eu estou fazendo isso com Deus. Domingo nós fomos caminhar lá no parque. Não é? Parque da Serra. E quando eu vou caminhar, de verdade, eu gosto de ouvir o silêncio da natureza. Eu gosto de ficar pensando nas coisas que Deus já fez na minha vida. Ele está do nosso lado. Você não faz nada só. Eu estou aqui porque Deus me trouxe. Você está aqui porque Deus te trouxe. Ele quer ser teu companheiro, teu amigo. Ele quer ser teu pai. Ele é teu pai. Eu vou pedir para Raquel vir cantar. Sabe, existe o melhor lugar que a gente possa estar ao lado do nosso Deus. Quando ela canta, fala com Ele. Diz assim: Senhor, esse Deus que operou, que fez grandes coisas, eu não mereço o que Deus fez por mim. Eu não mereço. Mas Ele fez. Você não merece, mas Deus fez. Jesus morreu por você. E aceita isso, é de graça. Aceita ser amado porque você é. E quando Raquel canta, fala com Ele: Senhor, eu vim aqui, eu estou com essa situação, eu tenho isso para te pedir. O Senhor conhece o meu coração. Muda, Senhor. Ou não, Senhor, obrigada, porque tudo está bem. Porque eu estou feliz. Porque eu creio que o Espírito Santo de Deus faz presente na minha vida. Busca esse Deus. Botar a canga, ora.
é o pilar. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor se faça presente em nossas vidas todos os dias. Que nada nesse mundo, Senhor, nos afaste do teu amor. Estende, ó Deus, a tua misericórdia em nossas vidas. Nos concede perdão pelos nossos erros, pelas nossas meninices na fé, ó Deus. Nos fortalece. Que nosso coração saia nesta manhã, na certeza de que o Espírito Santo se faz presente em nossas vidas. Que Ele conduz os nossos passos. Que Ele cuida de cada detalhe. E se tem alguém, Senhor, angustiado, que o Senhor conceda paz. Paz que o mundo não entende. Paz que vem de ti. Na certeza de que o teu tempo é o melhor. Que o Senhor sabe o que é melhor. Nos ajuda, Senhor, a esperar. Porque o Senhor nos oferece o melhor. Tira de nós as nossas inquietações, ó Deus. As nossas possibilidades humanas. De achar que podemos tudo. Senhor, nós dependemos de ti. E louvado seja Deus por Jesus existir em nossa vida. Por ter morrido por nós. Por voltar, Senhor, porque está próximo. E nos levar a um mundo sem dor, sem sofrimento. Mas enquanto estamos aqui, Deus, nos ajuda a ser ousados. Nos dá entusiasmo de falar do teu amor e dos teus feitos. Porque, Senhor, as grandes coisas na nossa vida vão acontecer quando nós permitimos a tua atuação. E o Senhor vai atuar porque nós cremos. Para o teu nome ser glorificado e exaltado através dos teus filhos. Que o Senhor seja louvado e glorificado esta manhã. Obrigada por essa semana de oração. Porque o Senhor deseja que essa igreja remanescente tenha o poder dos céus, porque o Senhor está para conceder. Permanece-nos, ó Deus. Firma os nossos pés nos teus caminhos, por favor. Cuida dos teus jovens. Cuida da tua liderança. Cuida da tua igreja, porque o Senhor sempre cuidou e sempre vai cuidar. Fica conosco. Nos leve em paz na companhia dos teus anjos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.